vivo já. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com vocês nessa noite. Imenso prazer. Recebemos o convite do nosso irmão Geraldo, líder desse grupo, líder dessa equipe que tem, de fato, abençoado o Brasil inteiro por meio de encontros de casais. Nós aqui também, na nossa região de Irecê, cidade de Barra do Mendes e cidade de Ibititá, também fomos abençoados pela presença desta equipe que esteve conosco aqui durante alguns dias e de fato Deus ministrou a vários corações, restaurou várias famílias, casamentos, e nós louvamos a Deus pela vida deste grupo, louvamos a Deus pela vida desta equipe, Explosão em Cristo Jesus. E de fato é um imenso prazer estar com cada um de vocês. Eu sou o pastor Wendel, sou pastor da igreja presbiteriana em Barra do Mendes. Esse é Ayrton, ministro de música aqui da igreja presbiteriana em Barra do Mendes. Hoje nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, uma palavra direcionada à família. Foi me dada a liberdade de falar sobre outro tema, mas eu optei por falar especificamente sobre casamento, sobre família na noite desse dia, e eu creio que Deus há de nos abençoar ricamente. Eu creio que Deus falará conosco de forma tremenda nessa noite, de forma abundante. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, para ver o nome dele ser glorificado, exaltado, engrandecido, e que as nossas famílias, que o nosso casamento, a nossa vida seja de fato edificada na presença do Senhor. Vamos iniciar esse momento com uma oração? Feche os teus olhos aí mesmo em seu lar, aí mesmo em sua casa. Vamos adorar ao Senhor por meio da nossa oração nesse instante. Nos curvemos diante do Senhor. Ó Pai, é em nome de Jesus que nos colocamos aqui nesse instante. Eu sei que fisicamente, geograficamente, estamos distantes uns dos outros. Em vários cantos deste país, ó Deus, pessoas estão ouvindo ou ouvirão a Tua palavra que será exposta, que será pregada nessa noite. E a oração que nós fazemos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a oração que, ó Deus, dirigimos a Ti, é para que cada lar receba da Tua graça, para que cada família, ó Deus, receba da Tua visitação. Sabemos que família é um projeto que nasceu do coração do Senhor, e é o Senhor quem sustenta a família todos os dias. E é por isso que de forma especial, meu Pai, nós nos curvamos, nos quedamos aos Teus pés e pedimos a Ti, ó Deus, abençoe a nossa família. Abençoe, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, cada família que está ouvindo, que ouvirá este momento de culto ao Senhor, que cultuará conosco a Ti.
Pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Teu poder, de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural, esteja presente em cada coração, em cada lar, e que grandes coisas o Senhor esteja fazendo para a glória do Teu santo nome. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Necessitamos do Teu favor sobre as nossas vidas. Por isso te pedimos que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas onde a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ser meu lar, na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Na presença do
Senhor, na presença do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar um texto da Sagrada Escritura com os amados irmãos. Nós vamos fazer uma breve exposição na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então eu peço a você que nos acompanha nesse instante que abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. Nós vamos ler somente 3 versículos, que é do versículo de número 32 ao versículo de número 34. Eu creio que Deus, por meio da sua palavra, Ele vai ministrar aos nossos corações nesta noite, Ele vai falar conosco, Ele vai falar com a nossa família, vai falar especificamente com a tua vida. Eu quero direcionar essa palavra aos casais, se bem que todos aqueles que estão acompanhando nesse instante, os filhos, a família como um todo, podem também acompanhar esta ministração sabendo que o Senhor também vos preparará para uma vida futura por meio da palavra, no que tange ao casamento que certamente Deus dará a você no momento oportuno. Veja comigo o que fala a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 32, fala assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. É muito comum a gente ouvir reportagens que nos falam sobre casamentos. Não faz muito tempo vi uma reportagem a respeito de festas de casamento especificamente. E esta reportagem ela nos mostrava o quanto cada vez mais as festas de casamento têm se tornado dispendiosas. De fato, vale a pena investir quando se pode em uma boa festa de casamento. Não há nada de incorreto, nada de errado nisto. O grande problema, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o grande problema é que estamos vivendo na época dos véus longos e dos casamentos curtos. Ou seja, estamos vivendo em um período em que as pessoas elas estão, nos parece que, investindo muito em festas de casamento, mas investindo pouco no próprio casamento, ou seja, investindo pouco no relacionamento conjugal. Não adianta investirmos tanto dinheiro, tantos recursos em festas de casamento, se não existir posteriormente a isso um investimento significativo no relacionamento. E talvez por esta falta de investimento nos relacionamentos é que nós temos presenciado, infelizmente temos visto isso, uma grande quantidade de divórcios. Pessoas que se casam e, de repente, para nossa surpresa, mesmo que seja uma surpresa negativa, ouvimos falar que aquele casal se separou. É esta falta de investimento nos relacionamentos que tem levado a esse crescimento alarmante de pessoas se divorciando. O texto que nós lemos hoje é um texto que também nos fala sobre casamento. É um texto que fala sobre relacionamento conjugal. Na verdade, esse capítulo 7 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios
é um capítulo que foi escrito em resposta a algumas perguntas que haviam sido feitas ao apóstolo Paulo a respeito de casamento. Então ele escreve esse capítulo 7 especificamente para responder a algumas perguntas que tinham sido feitas para ele. E quando nós lemos então aquilo que Paulo escreve nesse texto, e não somente aquilo que lemos aqui, mas por meio do próprio senso comum, mas não é o senso comum que nos interessa aqui, é a própria Escritura Sagrada, e lendo esse texto e também analisando outros textos, a gente vai ver que permanecer casado é uma tarefa muito difícil. Não quero que você me interprete mal, mas permanecer casado não é uma tarefa fácil. Eu tenho uma teoria de que talvez o primeiro ano de casamento seja o ano mais difícil. Alguns pensam que é o ano de flores, mas talvez seja o ano mais difícil. Por quê? Porque é um ano de adaptação. São dois pensamentos diferentes, duas criações diferentes, costumes diferentes, comportamentos diferentes que passam a conviver dentro de uma única casa, e isso às vezes acaba gerando um pouco de atrito. Então, permanecer casado é uma tarefa difícil. Conheço um pastor que ele fala que o casamento é algo que, teoricamente falando, humanamente falando, tem tudo para dar errado, mas é nossa obrigação fazê-lo dar certo. É esta a postura do cristão. Mesmo o casamento sendo algo que, humanamente falando, tem tudo para dar errado, nós, como servos de Deus, precisamos fazer o nosso casamento dar certo. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja, aos Coríntios, ele fala assim: olha, você está casado? Então não procure se separar. Não procure se separar. Quando lemos o Antigo Testamento, nós encontramos os patriarcas tendo muitas dificuldades nos seus relacionamentos. Nós encontramos os grandes homens do Antigo Testamento, eles tendo dificuldade no seu casamento, mas o divórcio nunca foi para aquele povo uma opção. Nós temos que entender que quando algo se quebra dentro do relacionamento, nós não podemos simplesmente jogar fora como se o casamento fosse descartável. A nossa obrigação é consertar aquilo que se quebrou. Alguém, inclusive, certa feita, perguntou para um casal com 60 anos de casado, como é que vocês conseguiram? E essa foi a resposta que ele deu. Nós somos de uma época que, quando algo se quebra, nós não jogamos fora, nós consertamos. E às vezes, dentro do casamento, havendo os atritos que levam algo a se quebrar, nós precisamos aprender a restaurar, a consertar. Estando casado, não procure separar-te. É o conselho que nós encontramos o apóstolo Paulo dando aqui no versículo de número 27. Veja que no verso 27 ele fala exatamente isso. Estás casado? Não procure separar-te. É esta a palavra. Foi uma opção que a gente teve de se casar. Paulo, ele não é contra o casamento, apesar de que esse texto gera esta interpretação em algumas pessoas que Paulo está falando contra o casamento. Não, Paulo não está falando contra o casamento. Paulo está falando que quem é solteiro tem mais tempo para dedicar-se à obra do Senhor. Contudo, Paulo vê casamento evidentemente como uma bênção, e é isso que ele é. Uma bênção do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, mesmo diante das muitas dificuldades que enfrentamos, mesmo diante das muitas lutas que a vida conjugal, que a vida familiar, ela traz às nossas vidas, mesmo assim, é possível manter uma comunhão na família. Sim, reitero. Manter a comunhão na família e ter um casamento duradouro é algo extremamente difícil, mas é possível. É possível. E é esse o plano de Deus para as nossas vidas. É esse o sonho de Deus para as nossas vidas. Que o nosso casamento seja duradouro, e não somente duradouro, seja também um casamento feliz. E olhando aqui para esse texto que nós lemos hoje, eu quero te dar alguns conselhos de forma prática que, de certa forma, o apóstolo Paulo nos traz aqui. Eu quero
não vou chamar isso de sermão, mas de uma meditação na palavra do Senhor, de uma breve exposição. Eu trago como tema, como título, atitudes necessárias para um casamento duradouro. Eu quero que você preste muita atenção nos conselhos que eu vou te dar, não eu, mas a própria palavra de Deus. Quais são as atitudes necessárias para que tenhamos um casamento duradouro? E a primeira coisa que nós encontramos a Escritura nos ensinando é que para ter um casamento duradouro, nós precisamos colocar o nosso coração dentro do nosso lar. Veja bem o que eu estou te falando. Não há como ter um casamento duradouro, uma família feliz, próspera, feliz, se você não colocar o teu coração dentro da tua própria casa. O teu coração precisa estar dentro do teu próprio lar. Nós não podemos nos esquecer daquilo que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, se alguém não tem cuidado da sua família, os da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Às vezes damos tanta atenção às coisas do mundo, as coisas que estão lá fora, damos tanta atenção a outras coisas que têm valor insignificativo. Abrimos mão de estar com a nossa família para estarmos fazendo uma coisa qualquer. O nosso casamento, a nossa família só vai estar de fato bem alicerçada, feliz, se cada um de nós colocarmos o nosso coração dentro do nosso lar. É isso que temos que fazer, colocar o coração dentro do nosso lar. Porque a grande pergunta que se faz nesse instante a cada um de nós é: como é que nós estamos cuidando dos nossos? Eu gostaria que você respondesse isso para si mesmo, sabe? Como é que você tem cuidado dos seus? Como é que você tem cuidado da sua esposa? Geralmente, quando eu falo para famílias, eu conto uma história a respeito de um pastor que veio morar aqui em nossa região. E vindo morar aqui em nossa região, ele alugou uma casa que tinha um quintal muito amplo. E ele resolve então cultivar naquele quintal, filho de agricultor. E ele preparou todo o solo, plantou a semente. Aquilo que ele escolheu para cultivar era milho. E de repente ele via que o milho nascia, crescia até bonito. Ele regava com todo cuidado, ele sabia como fazer isso. Mas aquele milho, depois de uns dias, ele começava a demonstrar sinais de fraqueza. Murchava, secava e morria. E por várias vezes ele fez o mesmo procedimento e sempre acontecia a mesma coisa. A mesma coisa. Um dia chega um amigo em sua casa, agricultor, agrônomo na verdade, e ele chama o seu amigo e fala assim: olha, eu não entendo por que isso acontece. Preparei o solo, estou regando direitinho, mas não há produção. E aí o agrônomo, então, com sua experiência e o conhecimento técnico, ele se aproxima do solo e começa a cavar com um pequeno graveto. Ele vai cavando o solo e percebe que lá embaixo tem muito lixo, muito entulho. E ele então se levanta e fala para o pastor: olha, não há produção aqui porque o seu quintal tem uma fina camada de terra. E por baixo aqui só há lixo, só há entulho. Talvez você esteja me perguntando assim: mas pastor, qual é o significado prático para as nossas vidas dessa história? Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que muitas vezes nós também estamos enterrando lixo dentro da nossa casa. Nós, como cristãos, temos evitado isso. Não temos feito isso. Mas infelizmente as pessoas têm enterrado lixo dentro do seu lar. Como, pastor? Olha, nós enterramos lixo dentro da nossa casa quando nós substituímos o culto doméstico pela novela das 8 da Rede Globo. Nós enterramos lixo dentro da nossa casa
quando nós abrimos mão de estar com os nossos filhos e substituímos a nossa presença por presentes caros. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos querem muito mais a tua presença, a tua companhia do que presentes caros. Nada pode substituir a tua presença. Não são os presentes caros, não é a escola cara, não é o melhor conforto que o teu filho quer a sua presença. Nós precisamos colocar em nossa mente aquilo que certa feita C.S. Lewis disse. Ele falou assim, olha, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Não são as coisas caras que irão dar sentido à vida dos nossos filhos. O que dará sentido é o ensino constante da palavra de Deus, é a nossa presença educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é colocar o teu coração dentro do teu lar. Seu modelo para o teu filho, seu modelo para a sua esposa, seu modelo para o seu esposo. É isto o que precisa ser feito, colocar o coração no teu lar. Você tem que entender que o teu casamento, os teus filhos, a tua família é o bem mais precioso que você tem. E se esse é o bem mais precioso que você tem, é aí que você tem que colocar o teu coração. É exatamente aí que você tem que colocar o teu coração. A primeira atitude, então, que você e eu, que nós precisamos ter, é a atitude de colocar o nosso coração em nosso lar para termos um casamento feliz e duradouro. Uma família feliz e abundante na obra do Senhor. A segunda coisa, há uma segunda realidade que nós encontramos no texto que nos faz pensar em atitudes necessárias para um casamento duradouro. A segunda atitude que é necessária para você ter um casamento duradouro é que você precisa aprender a renunciar em função do outro. Preste bem atenção nisso. Você precisa aprender a renunciar para fazer o outro feliz. Observe comigo, por favor. Se você está com a escritura aberta, você poderá ver no versículo de número 33. Paulo fala assim, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. O mesmo se aplica ao outro lado, de como agradar ao seu esposo. Esta foi a opção que você escolheu. O que se casou cuida de como agradar o próximo, de como agradar o seu cônjuge. O grande problema é que nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas elas estão se casando pensando em ser feliz. Eu sempre dou esse conselho para os jovens que pastoreio que estão se casando. Eu quero que você preste atenção nisso para você não entender mal, não interpretar mal. Mas você não se casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Esse tem que ser o seu pensamento. Eu estou casando-me para fazer o outro feliz. Então, se eu sou casado e penso em fazer a minha esposa feliz e ela pensa em me fazer feliz, ambos seremos. Mas se você se comporta com um pensamento egocêntrico, falando o que importa é a minha felicidade, o que importa sou eu, aí você vai ter sempre comportamentos egoístas e não vai aprender a abrir mão de absolutamente nada em função do outro. Paulo disse, quem é casado cuida em como fazer o outro feliz. Mas infelizmente o que nós temos encontrado, e eu sei que isso não é algo apenas da minha região, eu acho que é algo que acontece em quase todas as regiões do Brasil, talvez em algumas regiões isso é mais acentuado que em outra religião, mas homens, eles parecem que perderam a noção do real significado do que é ser líder. Ser líder não é usar a autoridade em favor próprio, não é isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca usou a sua autoridade ao seu próprio favor.
Ele sempre usou a autoridade em favor da igreja. E aí então nós temos que nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, olhando para nós homens, e a palavra agora aqui é específica aos homens, o Senhor Jesus olhou para nós e disse: maridos, amai as vossas esposas. Cristo nos fala isso por intermédio do apóstolo Paulo. Amai as vossas esposas. E aí Paulo ele completa dizendo: como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isto é abrir mão de si em função do outro. Aí a gente vai ter um casamento duradouro. Aí a gente vai ter um casamento feliz. Não vamos nos comportar de maneira egoísta. Não vamos usar a autoridade ao nosso próprio favor, mas vamos usar nossa autoridade como sacerdotes do lar para fazer o cônjuge feliz, para fazer os nossos filhos felizes. Preste atenção, meus irmãos. O teu alvo a se casar, o teu alvo como casado, deve ser o alvo simplesmente de fazer o teu cônjuge feliz. Esse é o alvo, é fazer o outro feliz. E ambos então serão. 2 conselhos práticos a gente deu até agora. Primeiro, o que é necessário para termos um casamento duradouro? Primeiro, coloque o teu coração na tua casa, coloque o teu coração dentro do teu lar. Segunda coisa, aprenda a renunciar em função do outro. Aprenda a abrir mão de algumas coisas em função do outro, em ver o outro sendo feliz. Terceiro e último lugar, qual é a última atitude necessária para termos um casamento duradouro? Você precisa alicerçar o teu casamento em Deus. Essa é a terceira coisa, alicerçar o teu casamento em Deus. Veja que no versículo 39 do mesmo texto que nós lemos, nós encontramos Paulo falando assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Isso se aplica não somente às viúvas, mas a todos. Casar-se no Senhor. E casar-se no Senhor implica em alicerçar a sua casa no Senhor, alicerçar a sua casa em Deus. Casar dentro da vontade de Deus. Amados, nós temos que entender que quando Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas, as outras coisas se encaixam em seu devido lugar. Quando colocamos Deus no centro da nossa casa, quando colocamos Deus no centro da nossa família, as outras coisas vão se encaixando dentro do seu devido lugar. É por isso que Deus deve ser o centro da nossa vida. É por isso que Ele tem que ser o centro da nossa casa. O centro da nossa família deve ser o Senhor, porque todas as coisas vão se encaixando. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu penso que isso se aplica a absolutamente tudo, inclusive ao nosso relacionamento familiar. Deus vem primeiro. Alicerce a sua casa naquilo que é eterno. Não alicerce a sua casa naquilo que é efêmero. Alicerce a sua casa naquilo que é eterno. Na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Certamente alguns de vocês nesse instante devem estar se lembrando do texto em que Cristo fala, não é? Se você alicerçar a sua casa sobre a areia no dia do vendaval, você vai desmoronar. Estamos passando nos dias de hoje. Nesse exato contexto, estamos passando por dias de vendavais. Por dias de tantas dificuldades. Dias de tantas angústias. Pessoas que até mesmo perdem o bom senso e entram em desespero. Mas se você é líder de família, casal em Cristo, se você alicerçou a sua casa na rocha inabalável, você não vai desmoronar.
você vai permanecer de pé, porque é em Cristo que estamos sustentados. Coloque o teu coração no teu lar. Segundo, aprenda a renunciar a algumas coisas, alguns desejos em função do outro, em função do seu cônjuge, em função da sua família. Terceiro, alicerce a tua casa no local correto, na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Eu quero concluir essa palavra de reflexão te dizendo que ter um casamento duradouro não é fácil. Eu te falei isso lá no início, não é fácil, mas ter um casamento duradouro e feliz é plenamente possível. É possível. Quando olhamos para a Escritura, quando olhamos para as orientações da Escritura e seguimos as orientações que Cristo nos dá em Sua palavra, a gente vai ver que é possível. Mesmo que a sociedade olhe para a família e queira defini-la como uma instituição falida, mesmo que digam isso, é possível ter uma família estruturada e feliz. Basta olharmos para o Senhor Jesus e olharmos para aquilo que a palavra nos ensina ao respeito de relacionamento familiar. A minha oração é que a tua família seja uma família feliz, duradoura. Que o teu casamento seja um casamento até que a morte te separe. Não se esqueça que a tua família está plantada em Cristo. E o vendaval que vier, por mais forte que ele seja, não será capaz de te arrancar. Porque Deus é contigo e com tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida, um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Deus, nesse instante nos colocamos novamente em oração diante do Senhor, porque cremos naquilo que a Tua palavra nos diz, e a Tua palavra nos assegura que o Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir a oração do Teu povo, para ouvir a oração dos Teus servos. E nesse instante, ó Deus, eu quero unir a minha fé com a fé de cada um destes irmãos que estão nesse instante, ó Pai, compartilhando conosco deste momento, aqueles que posteriormente irão ouvir a palavra aqui ministrada. Pedi, ó Deus, então a Ti, em nome de Cristo Jesus, que esteja abençoando-os, abençoando os seus lares, os seus filhos, abençoando a família em uma época, ó Deus, em que esta tem sido tão atacada. Pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que esteja conservando cada lar debaixo da Tua graça e fazendo da nossa casa um lugar de harmonia, um lugar de oração, um lugar de intercessão, um lugar onde o Teu nome seja glorificado, exaltado, adorado, bendito. Pedimos ao Senhor, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. E nesse instante, ó Pai, mesmo estando distantes, mas sabendo que és Tu um Deus onipresente, eu quero rogar a Tua bênção sobre cada lar, meu Deus amado, deste país, sobre cada lar da família Explosão. Como servo do Senhor e ministro do Teu santo Evangelho, eu te peço que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Redentor, que as consolações do Santo Espírito e o seu poder esteja sobre a sua igreja, sobre as famílias, sobre as nossas vidas, todos os dias, até a volta de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, muito obrigado por este momento, muito obrigado porque podemos compartilhar da palavra do Senhor, cantar louvores ao nosso Deus. Pastor Geraldo e toda a equipe, fica a minha palavra de gratidão, bem como o abraço de todos os encontristas que foram abençoados e que desfrutam até os dias de hoje das bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas por meio da vida de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe em Cristo Jesus.